irmãos. Dia. Espero que todos estejam bem. E a graça, a misericórdia e a paz do Senhor nosso Deus sejam com todos. Amém. Nós devem lembrar que nos últimos 2 capítulos nós vimos Abrão em momentos bem contrastantes. Em Gênesis 12, ele fracassou ao tentar resolver os seus problemas com soluções pecaminosas. E também vimos que, apesar disso, Deus permaneceu fiel, porque a fidelidade do Senhor era as suas promessas, né? A sua palavra. Então, em Gênesis 13, no capítulo 13, diante do conflito com seu sobrinho Ló, ele age com fé e age renunciando aos melhores campos e deixando que Deus cuidasse da sua herança. Então há um contraste já repentino entre o capítulo 12, ou seja, o Abrão do capítulo 12, com o Abrão do capítulo 13. Agora nós chegamos a Gênesis 14. E a narrativa do capítulo 14, ela muda totalmente de cenário. Aqui Abrão será tirado do seu campo de tendas e colocado no campo de batalha. O capítulo nos apresenta a primeira guerra registrada nas Escrituras. E no meio dela, o homem de fé terá de decidir se permanece confiando em Deus ou se busca segurança em alianças humanas e recompensas terrenas. Então, o que veremos é que a fé verdadeira não se limita a momentos de adoração no altar ou de renúncia pacífica. Ela também se manifesta na coragem de agir quando a justiça e a misericórdia exigem intervenção. Ao mesmo tempo, Gênesis 14 nos lembra que a vitória do povo de Deus não é medida pela força do próprio braço, mas pela fidelidade do Senhor, que combate por nós e que é digno de toda glória. Agora, Gênesis 14, irmãos, é um pouco complexo. Então nós não vamos fazer como de costume, a leitura de todo o capítulo de Gênesis e depois voltar para a exposição. Então nós vamos trazer uma abordagem um pouco diferente hoje. Nós vamos, durante o sermão, lendo o texto bíblico e prosseguindo em frente. Ok? Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curvemos as nossas frontes, fechamos os nossos olhos. Pai Celestial, bendito Deus, somos ignorantes de muitas verdades. Então, ensine-nos, Senhor. Esquecemos muitas lições. Então, nos lembre. Somos rebeldes em muitas coisas. Então, nos repreenda, Senhor. Somos fracos de muitas maneiras. Então, nos fortaleça. Dê-nos fé para ouvir a sua palavra. E não apenas ouvir, mas crer e obedecer para a glória de teu nome. Para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. A partir do verso 1, vamos ler do verso 1 ao verso 4, de início. Diz assim: Naquele tempo,
Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer. Porém, no 13º eles se rebelaram. Aqui está claro, né, irmãos? Podemos pular já para os versos seguintes. Certo? Vamos lá, vou resumir o que o autor de Gênesis registrou aqui. Temos aqui 4 alianças entre reis. 2 alianças, aliás, entre reis. Certo? 4 reis do Oriente, que são Anrafel, Arioque, Quedorlaomer e Tidal. Eles se uniram para subjugar 5 reis do Vale do Jordão. Ou seja, esses 4 reis, tendo como maioral sobre eles Quedorlaomer, subjugaram os reis do Vale do Jordão, que são os reis de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. Então, esses 5 reis estavam subjugados e eram explorados por esses 4 primeiros reis. Certo? Aí, esses cinco reis haviam servido a Quedorlaomer por 12 anos. Então, no 13º, eles se rebelaram, provocando, então, uma nova investida de Quedorlaomer e seus aliados para retomar o controle desses 5 reis. Por isso, a guerra entre 4 reis e 5 reis. Certo? Agora, a partir do verso 5, vamos ler até o verso 11. No 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim e os Zuzins em An. Agora fica ainda mais claro. Ó. E os Emins em Savé Kiriataim e os Ereus no seu monte Seir até Euparã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Emispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Bela e Ezoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, abandonaram os seus e fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos, os 4 reis vitoriosos, Quedorlaomer e a sua aliança, pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Ou seja, os reis do Oriente prevaleceram e reconquistaram os reis do Vale do Jordão. E essa reconquista, irmãos, nós podemos ver aqui que foi muito mais devastadora do que a primeira conquista. Certo? Então, toda essa narrativa é importante. Por quê? Por causa de um personagem que não deveria estar, mas estava morando por escolha própria em Sodoma. Ló, o sobrinho de Abrão. Então, quando a cidade é derrotada, ele é o quê? Levado cativo. Então, toda essa narrativa até o verso 11
É importante por isso. E agora, no verso 12, diz o seguinte: apossaram-se também de Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma. Note, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, a partir do verso 12, nós temos o cativeiro de Ló. Ló foi levado cativo. Isso coloca em evidência que escolhas imprudentes podem trazer consequências graves, mesmo para aqueles que conhecem e creem no Senhor. Ló conhecia a Deus. Ló cria no Deus de Abraão. Isso nos lembra que nossas escolhas, mesmo aquelas que parecem pequenas, como onde morar ou com quem se associar, tem consequências sérias, tem consequências profundas. Ló estava se afastando cada vez mais do Deus e da fé de Abrão, mostrando o perigo de se misturar com a corrupção do mundo ao seu redor. Vejam, irmãos, no verso 12 do capítulo 13, Ló escolheu armar suas tendas próximo a Sodoma. No mesmo verso 12, agora do capítulo 14, ele tendo armado ali as suas tendas próximo ao povo, a Sodoma, né, perto de um povo ímpio, né, mas ele ainda mantendo certa distância de sua corrupção. Mas no verso 12 do capítulo 14, nós vemos que Ló já estava o quê? Morando em Sodoma. Ele não estava mais próximo de Sodoma. Ele não estava mais mantendo certa distância da corrupção. Ele já estava morando na cidade, coabitando com uma população moralmente degradada e vivendo entre aqueles que praticavam o mal continuamente diante do Senhor, contra o Senhor. Ou seja, sua proximidade física com Sodoma transformou-se em envolvimento com a perversidade daquele povo. E agora ele é levado cativo quando a cidade é conquistada. Percebem a consequência drástica da associação com o pecado? Vejam, aqui o texto não diz que Ló era tão pecador quanto aquele povo. Não é isso que o texto diz. Ele diz que ele apenas se associou, ele estava coabitando. Com aquele povo. Isso reflete como que uma aprovação do que aquele povo fazia, sabendo que o seu Deus reprovava tudo aquilo. Então, a queda de Sodoma foi um julgamento justo pelo que praticavam, pelo pecado que praticavam. E Ló, por estar morando ali, ele já experimentou as consequências neste primeiro momento. Deus ainda não iria destruir totalmente a cidade, ainda não tinha destruído totalmente a cidade, mas nós poderíamos chamar isso de um tiro de aviso. É o tremor antes do terremoto, ou a primeira gota de chuva antes do dilúvio. Um aviso. Ló deveria ter aprendido a lição aqui. Ele deveria ter percebido que não vale a pena se comprometer com o mundo, fazer concessões ao mundo. Pois quando o navio afunda, leva todos que estão a bordo. Este é apenas um pequeno juízo se comparado
ao grande julgamento que viria sobre Sodoma. Estava prenunciado. E Deus, muitas vezes, envia pequenas advertências antes de um grande julgamento, como um aviso. Você sabe que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Às vezes, Ele envia provações para nos ensinar paciência e perseverança, mas frequentemente essas provações são uma forma de disciplina. E quase sempre elas começam de forma branda. Porque Deus é misericordioso. Ele é amoroso. Então a disciplina, ela nunca começa de forma severa. Primeiro somos advertidos. Assim como um pai adverte seus filhos antes de castigá-los, nosso Pai Celestial nos adverte a fim de nos preservar. Se você está em pecado, a primeira coisa que Deus fará é mostrar isso a você por meio de sua palavra e da igreja, a comunhão dos santos. É claro que se você não está lendo a Bíblia, nem em comunhão com a igreja, o seu problema é outro. Mas Deus primeiro, amorosa e gentilmente nos adverte nas Escrituras sobre o que acontecerá se continuarmos neste caminho de desobediência. Povo de dura cerviz. O Senhor falando ao povo de Israel. Se isso não o afastar do pecado, Ele pode e certamente enviará um pequeno aviso, como nós como pais costumamos fazer. Lembra aquele pequeno tapinha na mão? De advertência aos nossos filhos: não põe a mão aí. Aí ele vai lá e põe. Aí a gente é obrigado a pegar a cinta. É assim que Deus faz conosco. Que Ele é amoroso. Ele nos adverte. Ele quer nos preservar do pior. No entanto, se continuarmos a ignorar a disciplina, ela se intensificará até que finalmente nos voltemos a Ele. E é como o autor aos Hebreus nos diz, lá no verso 11 do capítulo 12, ele diz que toda disciplina, de fato, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. No entanto, mais tarde, produz o quê? Fruto. E esse fruto é pacífico de justiça para aqueles que, por ela, têm sido exercitados. Têm sido exercitados. Ou seja, é um exercício quase que contínuo. Porque nós somos obstinados. E é exatamente o que está acontecendo com Ló. Ele estava sendo disciplinado, alertado pelo Senhor. E ele poderia ter evitado muita dor no futuro, se tivesse aprendido a lição neste momento. Agora, a sua aprovação, ele perde tudo. Foi levado cativo com toda a sua família e provavelmente se tornariam escravos. E tudo isso é consequência de uma decisão tomada por Ló. E ele coloca então a sua família em maus bocados por causa de uma decisão inconsequente.
Isso mostra as consequências inevitáveis de habitar entre os perversos. E quando nós falamos de habitar entre os perversos aqui, nós não falamos simplesmente de morar num local onde há pecadores. Se fosse assim, nós estaríamos perdidos. Mas estamos falando aqui de coparticipar, de ser coerente. De ter isso como aceitável, aprovável diante dos nossos olhos. É disso que estamos falando. Agora, felizmente, a história reserva a intervenção de Abrão, que nos próximos versículos mostrará a providência de Deus em resgatar Ló. Verso 13, aliás. Vamos ao verso 13, vamos ler até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Aqui é a primeira vez que Abrão é chamado de hebreu. Texto bíblico. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Só o verso 13, aqui, irmãos, a princípio. Vejam, Abrão age como um pacificador. Ele dividiu a terra que por direito lhe pertencia e deixou o sobrinho escolher primeiro. Aí Ló, movido pela sua cobiça, optou pelo vale verdejante próximo a Sodoma. Agora, imagina a cena. Abrão está lá na sua tenda, talvez uma refeição com a sua família, e chega a notícia que Ló e todo o povo de Sodoma e Gomorra foram levados cativos. Se Abrão fosse como muitos de nós, ele poderia ter dito: graças a Deus, rapaz. Eu sabia que o Senhor resolveria isso para mim. Agora eu posso tomar posse da terra que Ele limpou para mim. Que pena para o meu sobrinho Ló. Mas ele procurou isso. Não havia nada que eu pudesse fazer. Foi decisão dele. Agora o rico vale do Jordão será meu. Deus já entrou com providência. Não vou precisar nem entrar em guerra para poder desfrutar das riquezas do Vale do Jordão. Vejam, sejamos sinceros, seria ou não seria algo parecido que pensaríamos? Mas Abrão não age assim. Ele não agiu assim. Nós vemos no capítulo 13 que ele prioriza a família, abrindo mão das riquezas do Vale do Jordão, para manter a harmonia, né, entre os seus parentes, com a sua família. Então ele abre mão das riquezas, abre mão do seu conforto, e aqui ele demonstra a mesma disposição, colocando a caridade e a lealdade acima da vantagem pessoal. É um Abrão mais maduro aqui, mais experimentado, abrindo mão da vantagem pessoal, abrindo mão do seu conforto e colocando sua vida em risco para salvar o sobrinho. Verso 14 diz assim, vamos ler.
Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, o texto dá a entender que ele fez isso imediatamente. Recebeu a notícia, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo de Sodoma. Quando Abrão regressa, depois de derrotar Quedorlaomer, verso 17, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, o fujão, né? Que abandonou o seu povo. Quando soube da vitória de Abrão, que o povo tinha sido resgatado, foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora eu fico imaginando quantos soldados os 4 reis vitoriosos tinham. Não sabemos, mas certamente eram muitos e muito mais que os 318 homens de Abrão. Mesmo contando com alguns aliados cananeus, Manre, Escol e Aner, nós vemos mencionados lá no verso 13, também vão ser mencionados no verso 14, o contraste numérico ainda seria muito grande. Essa vitória só pode ser explicada e atribuída ao cuidado e à proteção de Deus. Algo que lembra a vitória de Gideão sobre os midianitas, com apenas 300 homens. Agora, irmãos, quando lemos o texto, parece que foi algo rápido, né? Abrão reuniu os homens, foi lá, derrotou, voltou. Um dia a parada foi resolvida. A jornada foi longa. De Hebron até Dan são mais de 225 quilômetros. E ainda houve a perseguição até Obá, que fica ao norte de Damasco. Ora, não foi uma batalha de um dia, mas uma campanha prolongada que exigiu estratégia, resistência, determinação, foi custosa. E é claro que Abrão sabia disso quando reuniu os homens e resolveu sair em busca de resgatar Ló. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Abrão não estava resgatando simplesmente um parente. Ele estava saindo em batalha por um irmão na fé. Por um irmão na fé. Mesmo vacilante, e se comprometendo ao coabitar com um povo ímpio, Ló compartilhava da mesma fé no Deus vivo. Assim, nós vemos que, como uma ação pecaminosa, a exemplo de Ló ao se associar a Sodoma, traz consequências para muitos, uma ação piedosa, como a ação de Abrão, pode se tornar instrumento de bênção para muitos. Abrão foi resgatar Ló e acabou libertando todas as pessoas que haviam sido levadas. E aqui nós podemos deduzir, podemos ser levados a crer que Abrão deu testemunho a todo esse povo
em relação ao Deus a quem ele servia. Porque Abraão é exemplo de fé para nós. Então, ele é exemplo para nós de luta pelos nossos irmãos na fé e ser testemunha fiel do Deus vivo entre os ímpios. Então, certamente, alguns do meio desse povo pecaminoso conheceu o Deus de Abrão. E foram também abençoados pelo Deus de Abrão. Ao lutar por um, Deus pode usar você para alcançar muitos. E esse é o nosso chamado. Lutar pelo Evangelho. Lutar para fazê-lo conhecido ao seu povo. Porque nós sabemos que o povo de Deus já é um povo escolhido. É o povo eleito, mas nós não sabemos quem são. Por isso somos chamados a dar testemunho, a fazê-lo conhecido. Então, quando Abraão retorna, essa vitória abre caminho para um encontro marcante com Melquisedeque, o rei de Salém, que veremos nos 3 versos seguintes, de forma breve, irmãos, porque se fôssemos falar sobre Melquisedeque a fundo, seria de certa forma até ridículo tentar falar disso em meia hora. Porque Melquisedeque dá assunto para muito tempo, ele é complexo, ele é profundo. Mas vamos ao texto, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Agora, vejam que intrigante, que interessante. Depois de tantas referências a reis e guerras, a narrativa muda drasticamente. Surge Melquisedeque. De onde? Ele aparece, abençoa Abrão, recebe o dízimo e desaparece novamente da narrativa. Não é intrigante? E o mais notável, o mais impressionante é que ele não é apenas rei, mas é também sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, esse Deus Altíssimo aqui é El Elyon. Os comentaristas vão dizer que este é um termo raríssimo no Antigo Testamento. O Deus acima de todos, Criador do céu e da terra. E o mesmo Deus a quem Abrão servia. No auge de sua liderança, Abrão é colocado em segundo plano. Abrão aqui estava, até o verso seguinte, estava no auge. Vitória, liderança, reconquista, libertou Ló, foi abençoado. Por um momento, então, toda a atenção se volta, recai sobre este Melquisedeque.
É como se o autor de Gênesis interrompesse a narração de forma drástica, abrupta, interrompesse o fluxo natural da narrativa de Gênesis para introduzir alguém totalmente misterioso. Em um livro construído sobre genealogias, traçando cuidadosamente a linhagem da semente prometida, surge um homem sem pai, sem mãe, sem sepultura, sem princípio de dias ou fim de dias, segundo o autor de Hebreus. E o próprio autor de Hebreus vai dizer que é um argumento do silêncio. E Calvino descreve assim: este Melquisedeque, seja quem for, é apresentado sem nenhuma história de origem, como se tivesse caído das nuvens. E seu nome estivesse enterrado sem qualquer menção de morte. Fecha aspas. E de onde ele vinha? Onde ele morava? O texto diz Salém. E embora houvesse várias cidades chamadas Salém no Antigo Oriente, o autor de Hebreus nos conduz mais fundo quando ele identifica que esta Salém significa paz. E que este rei é, portanto, rei de paz. Hebreus capítulo 7, que foi lido na liturgia. Rei de paz. E o Vale do Rei, onde ele encontra Abrão, fica apenas alguns quilômetros da futura Jerusalém, a cidade da paz. Outra coisa, o que significa o seu nome? Melquisedeque. Este nome é composto por dois termos hebraicos. Malqui, ou Meleque, que significa meu rei, e Tsedek, justiça. Literalmente, meu rei é justiça. É o que significa o nome de Melquisedeque. Ou rei da justiça, como o chama o autor de Hebreus. Rei da justiça, rei da paz. Ele é o rei da justiça que governa a cidade da paz. Justiça e paz se encontram sobre ele, se encontram nele. Ele é rei e sacerdote. Dois ofícios que jamais se uniam na mesma pessoa no Antigo Testamento. Tudo isso aponta para algo, ou melhor, para alguém. O autor de Hebreus abre a porta, deixa a luz entrar e nos mostra que Melquisedeque é um tipo, é uma sombra, uma prefiguração de Jesus Cristo, nosso Senhor, sacerdote e rei. O verdadeiro rei da justiça e príncipe da paz, que reina para sempre e exerce um sacerdócio eterno. Abrão, ao encontrá-lo, sabia que estava diante de algo grandioso. Ainda que ele não compreendesse plenamente, ainda que ele não tivesse essa cortina aberta pelo autor de Hebreus. Porque, como nós sabemos, a Epístola aos Hebreus é um comentário do livro de Gênesis. Observe também
o que ele traz? Pão e vinho. Isso nos remete a um momento futuro, quando o verdadeiro rei de Jerusalém, também sumo sacerdote, partiria o pão e daria o vinho aos seus discípulos, dizendo que estes representavam o seu corpo entregue e o seu sangue derramado por eles. 1 Coríntios 11. Melquisedeque, então, ao abençoar Abrão, dá graças a Deus, reconhecendo o quê? Que a vitória não foi fruto de força ou estratégia humana, mas da mão poderosa do Senhor. E quando Deus realiza algo grandioso por meio de nós, a reação correta é esta: nos prostrarmos diante dele em louvor. A vitória é dele, a glória também é dele. Abraão responde a essa bênção com um ato de adoração. Entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo. E aqui novamente não vamos nos aprofundar sobre dízimo. Daria assunto para muito tempo. Mas, note, ele não o faz por obrigação. Exemplo. Servir de exemplo para nós. Não faz por obrigação porque a lei ainda não havia sido dada. Ele não era obrigado. E de onde veio essa disposição no coração de Abraão para ofertar ao Rei da Paz, ao Rei da Justiça? Ele faz isso voluntariamente, reconhecendo que tudo o que possuía vinha do Deus Altíssimo. O dízimo, então, é mais do que uma contribuição. É mais do que uma dívida. É um ato de adoração. É a expressão prática de gratidão, reconhecendo que Deus é o dono de tudo. E esse é o princípio que permanece no Novo Testamento, onde somos chamados a ofertar de forma generosa, voluntária e alegre. 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. Portanto, recusar-se a contribuir dessa maneira é perder a alegria de adorar com os bens que Ele mesmo nos confiou. Vamos ao verso 21. Diz assim: então, o rei de Sodoma disse a Abrão. Os irmãos percebem que o rei de Sodoma foi citado, foi tirado de cena abruptamente. Falamos sobre Melquisedeque, e o rei de Sodoma volta à cena. Não parece uma interrupção? Se a gente tirasse o texto sobre Melquisedeque fora, o texto não fluiria naturalmente? Pois é. Então, o rei de Sodoma volta à cena. Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Então ele aparece e faz uma oferta a Abrão. Oferece bens e riquezas. Agora, irmãos, nós sabemos que Abrão já possuía muito, mas sempre há em nós a tentação por querer mais.
Não é mesmo? Este é, portanto, um teste do seu contentamento. Estaria ele satisfeito com o que Deus já lhe havia concedido? Ou se deixaria levar pela ganância? Mais do que isso, era também um teste de confiança. A promessa de riqueza e sucesso já lhe fora dada por Deus, mas viria pelas mãos do Senhor e não de homens perversos. O que poderia ser considerado enriquecimento ilícito. Agora, é difícil crer que essa oferta do rei de Sodoma fosse pura generosidade. Veja que generoso. Esse rei ímpio, maligno, corrupto. O rei de Sodoma governava uma das cidades mais ímpias da terra. Como podemos esperar a generosidade de um rei como este? E os bens que ele ofereciam eram manchados de violência, injustiça, pecado, dinheiro de sangue. O que ele realmente queria não era abençoar Abrão, mas amarrá-lo a si. Criar uma dívida histórica. Já ouviram falar, né? A dívida histórica. Ele queria criar uma dívida histórica. Colocar a sua marca na história do patriarca. Talvez até poder dizer, Abrão é rico porque eu o enriqueci. Agora, se Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, rei da justiça, é figura de Cristo, o rei de Sodoma pode ser visto como figura de Satanás. Aqui. Um oferece bênção, o outro oferece bens. Percebe a diferença de bênçãos e bens? Um aponta para a promessa divina. O outro tenta encurtar o caminho da promessa por meios ilícitos, por atalhos humanos. Vejam, foi assim também no deserto, quando Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e disse, eu te darei tudo isso se me adorares. Lucas 4. Era uma oferta de poder e glória, mas sem a cruz, um atalho. Agora aqui a ironia, assim como em Lucas, é que os despojos já pertenciam a Abrão. Ele havia vencido a batalha. Se não fosse por ele, o rei de Sodoma ainda estaria em cativeiro. Era como se o rei dissesse, eu lhe darei o que já é seu. Veja como eu estou sendo generoso. A mesma falsa generosidade de Satanás que oferecia a Jesus os reinos que já lhe pertenciam por herança, por promessa do Pai. Abrão discerniu isso. E aí então, no diálogo de Abrão com o rei de Sodoma, que encontramos a verdadeira vitória do capítulo 14 de Gênesis, a partir do verso 22. Vamos ler. Mas Abrão lhe respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei do que é seu. Nem um fio, nem uma correia de sandália. E o que Abrão diz?
para que você não diga, fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser que o que os rapazes comeram e a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os aliados que citamos antes. Os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Olha a resposta de Abrão. Se lermos esse texto com olhos carnais, parece até um homem orgulhoso. Parece até um homem orgulhoso aqui, cheio de orgulho. Bateu no peito. A vitória foi minha, é tudo meu. Mas não. Se lermos com os olhos bíblicos, como Deus, com discernimento, Abraão primeiro diz, juro pelo Senhor Altíssimo. Fosse outro, poderia ter dito, eu juro pelo meu nome, não aceitarei nada de ti. Eu juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Aqui está também uma grande lição para nós. A maior vitória de Abrão não foi militar, mas espiritual, moral. Por que espiritual e moral? Porque espírito e moral não podem ser desvinculados. Se você é moralmente corrupto, significa que você é espiritualmente corrupto. A verdadeira glória não está em conquistar reis e exércitos, mas em manter-se fiel ao Senhor. É justamente isso que este último trecho nos mostra. A recusa de Abrão em enriquecer-se às custas de Sodoma revela onde estava o seu coração e em quem ele realmente confiava. Segundo os códigos vigentes na época, irmãos, um deles, o mais conhecido, é o Código de Hammurabi. Todas as pessoas libertas e todos os despojos de guerra pertenciam legalmente ao vencedor. Era seu direito tomá-los. Ou seja, pertenciam legalmente a Abrão, era direito dele tomá-los para si. Mas ele discerniu rapidamente a armadilha aqui. Se aceitasse, sempre que alguém dissesse, Deus enriqueceu Abrão, o rei de Sodoma ou alguém que soubesse desse episódio poderia retrucar. Não foi Deus que enriqueceu você. Foi o rei de Sodoma. Abrão, portanto, renunciou ao que lhe era devido e escolheu honrar a Deus acima de tudo. Mais uma vez, Abrão abrindo mão de si próprio, de si mesmo, renunciando. E isso nos ensina algo importante. Há momentos em que não é possível servir a Deus e ao mesmo tempo defender todos os nossos direitos. Em certas circunstâncias, insistir em nossos direitos pode expor o nome de Deus à vergonha, ao desprezo. Nesses momentos, somos chamados a confiar nas promessas do Senhor para suprir as nossas necessidades e sustentar as nossas vidas. Não me entendam mal. Eu amo o nosso país, sou patriota, valorizo a nossa liberdade e a democracia. Inclusive, vejo que a democracia é uma provisão sábia da providência de Deus em um mundo cheio de pecadores.
Por quê? Porque ninguém no mundo caído está apto a governar com poder absoluto. Mas Deus não nos prometeu uma democracia. E quando nossos direitos como cidadãos de uma democracia entram em conflito com nossas responsabilidades como cidadãos do céu, devemos escolher abandonar nossos direitos e viver pelo que é eterno. Nosso governo pode mudar amanhã. Deus seja misericordioso que não. Quando eu falo nosso governo pode mudar amanhã, eu estou falando do nosso sistema de governo. Nós estamos à beira de uma ditadura. Mas se isso acontecer, talvez já não tenhamos o direito à vida, à liberdade, à busca pela palavra, à busca pela verdade. Se esse dia chegar, irmãos, ainda saberemos viver de forma correta diante de Deus? Cristãos em partes da África, da China e Oriente Médio poderiam nos ensinar muito sobre isso. Abrão abriu mão do que era seu por direito e fez um voto. Se ele fosse enriquecido, seria pelas mãos de Deus, não por dádiva e nem por meios humanos. Ele confiou que somente o Senhor, cumpriria suas promessas e de abençoá-lo, multiplicá-lo e dar-lhe a terra. Francis Schaeffer certa vez disse que se diante de duas opções, uma parecer mais gloriosa e a outra mais humilde, escolha a mais humilde. Ele continua: assim, se Deus quiser exaltá-lo, todos saberão que foi obra dele. Este foi o caminho de Abrão. Ele não reteve nada para si, mas também não impôs a sua decisão a outros. Respeitou aqueles que haviam lutado ao seu lado, permitindo que tomassem a parte que lhes cabia. Confiou em Deus para si mesmo, mas cuidou dos que estavam sob sua responsabilidade. Aqui novamente é chamada a nossa atenção para as nossas decisões. Tá, vou fazer isso, o resultado vai ser isso, para mim vai ser bom. Mas e para minha família? Qual o resultado disso para minha esposa e para os meus filhos? Precisamos levar isso em consideração. Abraão faz isso aqui. Ele diz: aos que foram comigo, que têm direito, eu vou abrir mão da minha parte, mas eles, se quiserem, podem pegar a parte deles. Porque eles poderiam precisar muito mais do que Abrão. Ter mais necessidades. Esse equilíbrio é essencial. Deus pode nos chamar para sofrer, mas isso não significa que devamos impor o mesmo peso, o mesmo sofrimento sobre os outros, sobre aqueles que nos cercam, sobre os nossos. Não seja displicente, permitindo que os seus sofram com você por causa de suas decisões. Assim, nós vemos que Abrão enfrentou duas batalhas em Gênesis 14. E quais foram elas?
uma guerra física, claro, contra reis poderosos, e uma provação espiritual, moral, diante da oferta do rei de Sodoma. E pela graça de Deus, ele venceu ambas. Por quê? Porque a sua arma foi a mesma nas duas situações. Confiar inteiramente no Senhor, seja no campo de batalha, seja no momento de ser provado em sua fé e fidelidade e lealdade a Deus. Para concluir, irmãos, vou me apressar. Ao olharmos para trás, vemos um contraste notável com os capítulos anteriores. Gênesis 12. Abrão falhou em confiar plenamente nas promessas de Deus, fugindo para o Egito por causa da fome e comprometendo a sua integridade. Em Gênesis 13, ele começou a mostrar sinais de maturidade espiritual, escolhendo abrir mão da melhor terra e confiando que Deus cumpriria a sua palavra. Agora, em Gênesis 14, encontramos um Abrão ainda mais maduro, que não apenas enfrenta reis e exércitos com coragem, mas também suporta uma provação que poderia ter comprometido muito mais que ele, mas a glória de Deus permaneceu firme. O capítulo 14 nos ensina que a verdadeira vitória não está apenas em vencer inimigos externos, mas também inimigo interno. Porque a verdadeira tentação, quando Abrão recebe a proposta do rei de Sodoma, não viria do rei de Sodoma, viria do próprio coração de Abrão. Mas também contra inimigo eterno, contra nós mesmos, em permanecer fiel às provações e nas tentações internas. Aquelas que testam nossa fé, que testam nossa integridade, a nossa confiança nas promessas de Deus. No fim, a vida de fé é marcada por batalhas constantes. Algumas são visíveis e exigem ação imediata. Outras são invisíveis e exigem perseverança diante da tentação. Em ambas, a vitória vem do mesmo lugar, depender totalmente de Deus e de suas promessas. Que possamos aprender com Abrão a lutar as batalhas, essas batalhas que nos são apresentadas diariamente, sejam físicas, morais ou espirituais. Com a mesma confiança e o mesmo propósito, que toda a glória seja dada ao Senhor, pois somente Ele é o nosso protetor, provedor e a nossa própria recompensa. Amém.